Aleluia, glória a Deus. Querido, eu quero falar com você hoje a respeito de um amor, amém? A respeito de um amor, mas de um amor que ama o ordinário. Um já falou aqui, misericórdia, misericórdia. O amor no ordinário. Tem um ordinário do seu lado aí ou não? Olha para ele e fala assim: eu te amo, ordinário. Eu te amo, ordinária. Fala aí. Você vai entender. Não se escandaliza não, meu irmão. Ordinário, ordinário. Não se escandalize. Querido, o amor no ordinário manifesta o extraordinário. Acho que você começou a entender. Quando eu amo e repito aquilo que é ordinário, quando eu amo aquilo que é comum, aquilo que eu devo fazer corriqueiramente, eu manifesto o extraordinário na minha vida. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Eu quero ler com você, acho que tem um fundo de tela aí, não tem? Acho que tem um fundo de tela aí. Quero ler com você João 1,14. A primeira parte do versículo diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero chamar a sua atenção em lembrar de como Jesus veio. Jesus, ele se desfez de sua glória, ele veio, Deus plantou a semente em Maria, não é isso? Maria então gerou durante 9 meses Jesus. Depois de 9 meses você vê o resultado. Não é crente não, gente. Vocês deram risada porque vocês escutam isso aí. Depois de 9 meses, Maria concebeu Jesus. Sim ou não? Depois que concebeu Jesus de uma maneira ordinária, de uma maneira comum, né? Comum. Ela cuidou de Jesus como um bebê de uma maneira comum. Jesus chorava quando era bebê? Sim ou não, igreja? Impossível não ter chorado, né? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Quem é pai e mãe? Bebê chora. Principalmente quando está com fome, né? Bebê faz cocô na fralda? Hã? Sim ou não? Tem algum que não faz aqui? Misericórdia, me fala que eu quero conhecer. Faz. E aí ela teve que ordinariamente, no sentido do comum, cuidar de Jesus, dia após dia, fazer o banhinho de Jesus, limpar a caquinha de Jesus, dar mamar para Jesus, sim ou não? Ensinar a Jesus o que é perigoso, os limites, porque ele era uma criança, e ele veio durante 33 anos se preparando, diga comigo, no ordinário. Diga comigo, no comum. Porque a palavra ordinário quer dizer comum, aquilo que é comum, aquilo que é normal, aquilo que é habitual, aquilo que é conforme o costume ou a ordem. O que é o extraordinário? É aquilo que é fora do comum. Palavra extra, né? Extra, o extraordinário. Ordinário e extraordinário. Incomum.
excepcional, admirável. Deus criou tanto o ordinário quanto o extraordinário. E Ele se agrada dos dois. Ele se agrada dessas duas formas, ou dessas duas situações. Deus não despreza o ordinário em momento nenhum, pelo contrário, Ele usa o ordinário para cumprir o seu propósito. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Deus também não se limita ao ordinário, obviamente, mas Ele transcende o ordinário para que o seu poder seja manifesto, seja manifestada a glória e o poder dEle. Segundo passo, nós precisamos entender, segunda coisa, primeira coisa, nós precisamos entender que as coisas acontecem através do ordinário, através do comum. Primeiro, acontece através do ordinário, daquilo que é comum. Segundo, nós precisamos entender que o nosso valor, a nossa identidade, não depende do que nós fazemos. Eu quero deixar bem claro. Não depende do que nós fazemos, mas de quem nós somos em Cristo. Ok? A nossa identidade, o nosso valor, não depende do que eu faço. Está claro isso, sim ou não, igreja? Muitas vezes nós buscamos o extraordinário para nos sentirmos valorizados, para nos sentirmos especiais, para nos sentirmos importantes, reconhecidos, felizes. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos amados por Deus. Fala para o seu irmão: você é amado, você é aceito, você é perdoado, você é abençoado. Não por causa das suas obras, porque não é por obras para que ninguém se glorie, ok? Eu não vou ser salvo porque eu faço caridade, ou porque eu sou bonzinho. Ah, tão bonzinho fulano, né? Ai, que bênção, que bonzinho, né? Ele é tão bonzinho, não faz mal para ninguém, como se estivesse fazendo alguma coisa demais. Fazer mal para ninguém é o básico, sim ou não, igreja? É o ordinário. Fazer mal para ninguém é o ordinário, é o comum, não fazer mal para ninguém. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras, mas pela graça. Em Cristo, eu e você, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, somos feitos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos templo do Espírito Santo. Tem algum templo do Espírito Santo aqui? Somos cidadãos dos céus. Levante sua mão. Você é cidadão do céu, você é embaixador de Cristo, sal da terra e luz do mundo. Está claro isso, sim ou não? Aquilo que você celebra, você atrai. Então, adore a Deus, adore a Deus. E isso já são verdades extraordinárias para nós. Isso já são verdades extraordinárias, que nós devemos nos encher de gratidão, de alegria, de esperança. Você e eu precisamos ter essa consciência de gratidão em nós, por aquilo que Ele já fez de extraordinário. Em terceiro lugar, precisamos entender o chamado e a nossa missão, que não se resumem ao extraordinário, mas se realizam no ordinário. Tem gente que está perdidinha procurando o extraordinário. Quero viver o extraordinário, quero, né? Deus nos chama para vivermos para a sua glória, em todas as áreas da nossa vida, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja no relacionamento, na sociedade, na cultura, na política, em todas as áreas, na arte, na ciência. O Senhor quer que a gente viva para a sua glória, mas viver para a glória de Deus não significa que você vai viver no extraordinário o tempo inteiro. O extraordinário é a graça de Deus sobre você,
manifestando agora que você é filho, você é sal, você é luz. Mas viver para cumprir o chamado de Deus é você viver no ordinário. Tem gente procurando, querendo viver só o extraordinário, sem cumprir o ordinário. Tudo que eu e você devemos fazer, nós devemos fazer como para o Senhor sempre, não como para homens, né? Você deve ser fiel, você deve ser diligente, você deve ser honesto. Isso é o comum, não é nada demais. Ficamos felizes quando encontramos alguém e dizemos assim: nossa, essa pessoa é honesta, né? Isso é o ordinário. Fala, isso é ordinário. Ficamos felizes quando encontramos alguém amoroso, servo, alguém generoso. Parece que é escasso isso no nosso meio. Alguém generoso é escasso. Onde estão os generosos? Cadê os generosos daqui da igreja? Onde estão os generosos? Onde estão os pacificadores? Onde estão os justos? Onde estão aqueles que são santos? Se é para exaltar o nome do Senhor, faça isso com força. Agora o recado é: honesto, humilde, amoroso, servo, generoso, pacificador, justo, são atitudes ordinárias. Fala para o seu irmão, atitude ordinária, que deve refletir o caráter de Cristo em nós. É uma atitude ordinária, não tem nada de nisso. Atitude ordinária, simplesmente algo comum, que a gente precisa entender que o extraordinário é um dom, é uma graça de Deus, e não um resultado de simplesmente um esforço. É a graça. Deus pode fazer o extraordinário na nossa vida, Deus pode fazer milagres em nós, Ele pode fazer sinais, maravilhas, cura, libertação, profecia, revelação, mas essas coisas não são o fim, não é o fim, isso é o meio que acontece através do ordinário. Deus quer mostrar o seu amor, a sua graça para nós, e através de nós, a sua vontade, a sua glória. Você não deve ficar buscando o extraordinário para se frustrar, buscando o extraordinário por si só, mas você deve buscar a Deus acima de tudo no ordinário, no comum, é no dia a dia. Não confiar no extraordinário. Minha vida vai virar num segundo. Sim, pode virar num segundo. Mas se você não venceu uma cama, você quer vencer o que mais? E vencer a cama é o ordinário, é o comum. Se você não consegue amar o seu irmão, amar a sua esposa, se você não consegue escovar o dente, significa que você é um dragão. Se você não consegue tomar banho, você vai conseguir vencer o que na vida? Se a louça da sua pia está vencendo você, o ordinário você não está fazendo, está querendo viver o extraordinário. Como é que Deus vai colocar o extraordinário na sua mão? Não devemos ficar exigindo e esperando o tempo todo o extraordinário sem cumprir o ordinário. Não porque é por obras. Ciclos na vida retornam. E aí aquela frase que todos conhecem de Albert Einstein: é impossível ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E aí eu venho com um contraponto aqui agora. Porque a palavra de Deus não muda.
E se você cumprir a palavra de Deus diariamente, de maneira ordinária, comum, eu oro todo dia, eu jejuo, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus todo dia, eu estou fazendo o ordinário, eu estou fazendo aquilo que é comum, eu estou sendo obediente, eu estou sendo um servo, e através do ordinário, Deus olha e fala: opa! Tem alguém ali que não falta um dia, tem alguém ali que não me deixa em nenhum momento, tem alguém ali ouvindo a minha voz o tempo inteiro. É comum para ele entrar no quarto em oculto, é comum para ele jejuar, é comum para ele orar. Eu estou levando o extraordinário, ele faz o extraordinário. É comum no reino cumprir. O extraordinário vai vir através do ordinário. Está parecendo que a grama não está crescendo, está regando e a grama não está crescendo, está fazendo e parece que não está vendo mudança no seu marido, está orando e está buscando, parece que não está vendo mudança na sua esposa. Parece que as coisas estão virando de ponta cabeça e você está fazendo o ordinário. Você está fazendo, está buscando, você está orando, você está se entregando, você está se envolvendo, você está cumprindo o princípio, está sendo obediente e está olhando, parece que a grama não cresce, a grama do vizinho está crescendo, a minha grama não está, mas você está ali. E a palavra de Deus diz que aqueles que semeiam em lágrimas, está semeando em lágrimas, não está crescendo a grama, não está funcionando, parece que não está vendo. Voltarão colhendo seus feixes com alegria, porque o extraordinário é Ele que faz, é Ele que faz. Eu vou parar de me envolver, vou parar de fazer que eu não vejo resultado. Não! Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa parábola dos talentos, onde Jesus está contando aqui a história de um homem que confiou os seus bens a 3 servos dele. Confiou os seus bens, cada um de acordo com o seu talento, com a sua capacidade, deu o talento de acordo com a sua capacidade. O primeiro e o segundo servos multiplicaram, ou seja, fizeram o ordinário, só multiplicaram aquilo que Deus entregou. Multiplicaram o talento. Sabe o que eles receberam? O terceiro não, infelizmente o terceiro enterrou. Mas quando o Senhor voltou, Ele elogiou os 2 primeiros servos e os recompensou com mais responsabilidades, com alegria, mas Ele repreendeu o terceiro servo. Essa passagem mostra que nós devemos ser fiéis, produtivos. E para produzir, não é de um dia para a noite. Para você colher, você tem que semear. Como é que semeia uma semente? Você vai lá, abre. É fazendo o comum. Abre a terra. Lança semente. Depois tem que fazer o que é comum? Regar. Você tem que adubar, para que você seja produtivo. Seja fiel no ordinário, e Deus vai colocar nas suas mãos o extraordinário. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? 2 Reis, capítulo 5, versículos 10 e 14.
Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, levanta-te 7 vezes no Jordão, lava-te e 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar da lepra e restaurará o leproso. Não são, porventura, isso Naamã pensando, está aqui, o que Eliseu ia fazer. Ele estava pensando que ele iria lá, tal, né? Aí ele disse: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, porventura não a farias? Quanto mais, já que te disse: lava-te e ficarás limpo. É o comum. O profeta pediu aquilo que era comum, aquilo que era ordinário. Meu Deus. Ordinários. Quem quer que eu pare, diga glória a Deus. Deus está vendo o coração, meu irmão. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Naamã, comandante do exército da Síria, que sofria de lepra, ouviu falar de Eliseu, um profeta, ouviu falar de alguém que servia a Deus ordinariamente, diariamente, comumente, orava sempre, falava com Deus, ouviu falar de Eliseu, esperando que Eliseu fizesse algo extraordinário para curá-lo. Estava esperando algo extraordinário. Mas Eliseu falou: não, vamos fazer algo comum. Vai lá, toma banho 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou ofendido, desistiu, foi embora. Mas os servos dele convenceram ele a voltar, a fazer o que o profeta falou. Quando ele fez, Eliseu disse: o que Eliseu disse? Naamã foi curado. Nós vemos que muitas vezes a gente fica procurando só o extraordinário, mas o que Deus quer que você faça é somente o ordinário. E para fazer o ordinário é só obedecer a palavra de Deus. Você está procurando o extraordinário? Quer viver o extraordinário? Continue no ordinário. Continue naquilo que é comum. Faça o básico. O que é o básico, pastor? Manter-se em fidelidade com Deus diariamente. Manter-se servindo a Deus diariamente. Guardando a boca diariamente. Guardando o coração diariamente, jejuando diariamente, de maneira comum. O mundo fala assim: não, faz isso, faz aquilo, e você fica: eu vou fazer isso agora eu tenho que fazer isso, agora perdido, querendo fazer um monte de coisa. Aquilo que é comum, aquilo que é princípio de Deus, não muda.
Ele diz que a palavra dele não muda. Deus mudou? A palavra de Deus mudou? É outra palavra hoje? É outra situação hoje? Não cabe mais a palavra de Deus? Sim ou não? O extraordinário vem depois que você estiver fazendo o ordinário. Faça o ordinário, meu irmão. Faça o ordinário. Faça o ordinário. Faça o ordinário. Fazer o ordinário para viver o extraordinário. Sabe o que você escuta aqui no culto? É: abra o seu coração. É ordinário. Tenha um coração ensinável. É ordinário. Seja obediente à palavra. Seja obediente. É ordinário. Ame o seu irmão. É ordinário. Por eu tanto fazer o ordinário, eu me aperfeiçoo. Hoje você acordou, Deus te deu um dia novo, sabe para quê? Para você fazer melhor o que você não fez ontem. Oportunidade que Ele está te dando de fazer ainda melhor o que você não fez ontem, ou o que você fez ontem, fazer melhor hoje. Fazer hoje. Excelência. ISO 9001. Já está no ISO o quê? 9000? 2, 3. Fazer melhor. Mas você só vai conseguir fazer melhor quando você faz o comum. Não tem como você chegar grandão. Não dá para chegar grandão. Você chega fazendo o básico. Vai fazer o básico. Faz o básico bem feito. Tradicional. Sabe? Naquilo que Deus pediu para você cumprir, meu irmão. Faz o básico. Faz o básico. Crie hábitos para fazer o básico. Crie hábitos para fazer o básico, o ordinário. Sede fiel no pouco, sede fiel no ordinário, que o Senhor vai te colocar no extraordinário. Tem alguém aqui que quer receber o extraordinário de Deus? Nós vamos fazer o ordinário, aquilo que é comum. Adorar a Deus, abrir o nosso coração a Ele. Tem gente que fala assim: ah, eu estou servindo, né? Ah, eu tenho muito trabalho. Em casa, eu tenho muito trabalho. Lá em casa a gente não tem empregada não, viu, gente? Não tem empregado lá em casa não. A pastora cuida da casa, cuida de 3 crianças, escreve livro, assobia, chupa cana, ainda cuida de mim. E aí me ajuda a cuidar da igreja. Não tem empregado lá em casa não, viu? Lá tem nós fazendo o ordinário todos os dias, né, Cris? Tem nós fazendo o ordinário todos os dias. Todos os dias pegando tênis e colocando no lugar. Todos os dias lavando roupa e estendendo roupa, dobrando roupa, lavando a louça, passando pano, lavando o banheiro, arrumando, saindo, indo para o trabalho, sendo produtivo, atendendo bem, servindo a Deus, mostrando o brilho do Espírito Santo para as pessoas, mostrando a glória de Deus através do ordinário. Através do ordinário. É através
aí Deus te leva no extraordinário. O extraordinário. Quer viver um ciclo diferente? Faça bem feito o ordinário. Faça bem feito o comum. Entra num ciclo novo. Entra num ciclo novo. Faça direito. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Espírito Santo habita em você. O Deus extraordinário escolheu morar no seu interior para te ajudar a fazer o extraordinário, para te dar força, manter você no ordinário para viver o extraordinário. Viver o extraordinário. Se coloque de pé, meu irmão. Faça o ordinário. Uma vez eu fui numa oração e eu estava assim, barangandã, me arrastando assim. Falei isso, né? Eu estava me arrastando com sono, o apóstolo falando, e eu me arrastando assim. Nossa, ficar de pé de novo, orar de novo, olhar para o seu irmão de novo, falar de novo. Sabe, me arrastando, nossa, arrastando para fazer o ordinário, querendo viver o extraordinário, e nem o ordinário. Quero olhar para o meu irmão e liberar uma palavra de fé, de unção, e quando pedir para levantar a mão com força, e ficar de pé com força, e glorificar com força. Isso é o comum, isso é o ordinário. Ele olhou para mim e falou assim: Gu, você veio aqui para ficar se arrastando, vai embora para sua casa. Ele falou assim comigo: vai embora para sua casa. Deus não merece o resto que você tem para entregar para Ele, não. Pode ficar-se na sua casa. Eu queria subir e pegar ele para a garganta, mas aí eu olhei para mim e falei: ele tem razão. Se eu não faço o ordinário, como é que eu vou viver o extraordinário? Ah, meu irmão, se tivesse alguém entendendo aqui, eu acho que estava dando glória a Deus. Se você entender o ordinário, Deus vai te levar para o extraordinário. Ele vai